Seguimos com liberdade de opinião e agora a gente vai conversar com o nosso comentarista, o Ricardo Baronovski. Ricardo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Muriel, bom dia a todos. Começar falando sobre uma decisão, um pedido da PGR, porque a Procuradoria-Geral da República encaminhou ao Supremo, nessa segunda, um pedido de reconsideração da decisão de Alexandre de Moraes. Vamos lembrar, o ministro determinou a abertura de um inquérito para investigar a declaração falsa de Jair Bolsonaro, que relacionou a vacinação contra a Covid-19 com a AIDS. No despacho que autorizou o primeiro inquérito contra o presidente, com base no relatório final da CPI da pandemia, Moraes criticou o PGR por apenas abrir investigações preliminares contra Bolsonaro. Augusto Aras diz que não atuou com inércia e ainda defendeu a saída do ministro Alexandre de Moraes do caso. Ricardo, vamos lá. Aras tem razão ou errou em só abrir investigações preliminares? E esse caso, segundo Aras, como ele diz, deveria realmente sair das mãos de Moraes, como o Aras argumenta? Eu sinto muita falta, Muriel, de um debate impessoal e uma análise técnica, né? Mesmo porque o nosso papel aqui é informacional e é irrelevante, totalmente irrelevante, a minha opinião, se constrói, na verdade, de uma narrativa. O que está em jogo aqui, na verdade, é análise processual e não análise de mérito do que o presidente fez ou não, que me parece já incontroverso. O que temos em jogo é a inércia ou não do PGR. E a gente precisa, então, fazer uma análise à luz do sistema processual. O Procurador-Geral da República é o representante mais alto do Ministério Público, que é o órgão acusador. Nós adotamos no Brasil o sistema acusatório. O nosso sistema não é inquisitório, ou seja, não é possível que exista uma acusação instaurada de ofício. Para quem não é do direito, uma acusação instaurada de ofício é aquela que não possui pedido, porque senão teria um julgador fazendo a acusação, já que ele iniciou a acusação, e o julgamento. Isso desequilibra os poderes processuais. Toda acusação, então, parte do Ministério Público e ele possui um prazo para fazer isso. Para que fique claro e todos entendam qual é o papel do Procurador-Geral da República, ele tem 3 posições possíveis neste caso. Ele pode pedir o arquivamento. O que é o arquivamento? Ele não vislumbra materialidade, quer dizer, não vê provado o crime, não há justa causa, ou ele não vê indícios de autoria. Ele simplesmente pede o arquivamento e é uma decisão soberana. Entende até o próprio STF que o arquivamento não se sujeita a recurso. Segundo, ele pode pedir diligências. Ele entende que o fato não está suficientemente claro, tendo em vista o que a gente comenta aqui vem da CPI. Já abordaremos no caso concreto, estamos vendo o panorama processual. Ou o terceiro passo, ele vê que há materialidade, há indícios de autoria, então ele oferece uma denúncia que pode ou não ser recebida pelo Supremo Tribunal Federal. Então vamos ingressar aqui no caso concreto, né? Isso decorre da CPI que teve, trago aqui alguns números para ser técnico e impessoal, 5 meses e 29 dias para fazer o seu relatório final. Na CPI atuaram 18 membros, sendo 11 titulares e 7 suplentes. Mas eles produziram um relatório, Muriel, de 1.289 folhas. Mais de 80 indiciados. Foram 4 terabytes de documento. Para que a população tenha noção do que é isso, a PGR recebeu tudo no dia 9 de novembro. Mas só conseguiram fazer o download dos arquivos, eu entendo repartição pública, nem sempre tem os melhores computadores, no dia 11 de novembro, 4 terabytes para descer para o computador. Ou seja, no dia 11 chegou ao Aras. Eu posso dizer que ele está inerte num prazo que supera um pouco de 30 dias? Olha, na prática, o Ministério Público tem um prazo impróprio. A não ser quando haja réu preso, que ele tem um prazo cogente sob pena de relaxamento da prisão, quando não há réu preso, ele tem um prazo para formar o que a gente diz opinio delicti. Então, neste caso, olhando sem o mérito do debate, ainda que seja uma questão extremamente sensível, parece-me incontroversa e importante que todo mundo quer ver um retorno, me parece que o Aras, o Procurador-Geral da República, não se encontra nesse momento em inércia. Qualquer interferência neste momento afetará a autonomia e independência funcional do Ministério Público, que é o titular da ação penal. Ricardo, a gente fala agora sobre o presidente Bolsonaro com relação à pandemia, porque ele de novo fez um comentário que vai na direção oposta das medidas para evitar a contaminação pela Covid-19, porque pouco antes de uma cerimônia para comemorar o Dia do Forró, o presidente reuniu um grupo de sanfoneiros no gabinete dele e ele falou o seguinte, vamos ver. Aqui é proibido máscara. Eu vou
até repetir o que o presidente disse, porque pode não ter ficado muito claro. Ele diz o seguinte: aqui é proibido máscara. Como que você avalia, Ricardo, essa fala do presidente da República? Precisamos analisar aí o mérito e a forma como foi realizada esse discurso do presidente. Primeiro, em relação ao mérito, parece-me incontroverso, né? Eu ouvia até esses tempos também um outro veículo de comunicação dizendo: mas o uso de máscara tem as suas polêmicas. É inacreditável. Isso aí hoje em dia ainda se suscitar um tipo de polêmica da espécie após tantos estudos. E vamos ser convincentes aqui, né, Muriel? O uso de máscara não começou com a pandemia. Bastava entrar em alguns hospitais com doenças infecto-contagiosas que todos os médicos, enfermeiros, farmacêuticos, todos trabalhando de máscara. Então, quer dizer, a máscara tem a sua utilidade. Não há a menor divergência que ela é útil, se não imprescindível ao combate da pandemia. Dentre as várias medidas, ela é a menos gravosa, ela é a que menos expõe a saúde do ser humano. Ela é incômoda? Mas ela não é a mais gravosa. Tem outras medidas, aí, bom, só fazer o sopesamento. Prefiro usar um respirador ou uma máscara, aquela polêmica que a gente viu no pico da pandemia. Então, parece-me que no mérito não há controvérsia. Agora, quando eu analiso a forma, tudo no direito, a gente tem que analisar se o comportamento foi doloso ou eventualmente culposo, né? Se houve uma intenção deliberada de disseminar uma informação: olha, não utilizem a máscara. Parece-me aí, analisando o vídeo de maneira completa, contextualizada, onde recebeu este grupo ligado ao forró, até para tornar ali um incentivo à cultura, este que era a polêmica, não foi um encontro ao acaso. Na verdade, ali houve uma agenda, né, no sentido da ordem social mesmo deste grupo cultural, que ali havia o que nós chamamos de ânimos jocandi. Isso é já corriqueiro do presidente. Ele fala para o seu eleitor, não foi um incentivo, ainda que não seja um bom exemplo, concordo, não é um bom exemplo, mas dá para perceber pelo tom de risada e aquele ânimos jocandi, aquele ânimos de brincadeira, e não aquele papel discursivo sério: olha, não utilizem máscara. De fato, ele já fez isso muitas vezes, mas nesse episódio concreto eu não vejo uma análise dolosa, um discurso que realmente afronte. Logo vai ter também mais uma investigação que não vai dar em nada sobre isso, tendo em vista que não houve um comportamento livre e consciente determinando aí a não utilização das máscaras, a qual eu reconheço incontroverso. Esse tipo de debate hoje só faz a gente perder tempo. Ricardo, a gente fala agora sobre eleições, porque a Justiça Eleitoral apresentou nesta segunda-feira o novo modelo de urna eletrônica que vai ser usado pela primeira vez nas eleições de 2022. E segundo o Tribunal Superior Eleitoral, essa urna nova, ela é mais moderna, mais segura e tem recursos de acessibilidade. E no evento de lançamento, o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele disse que os ataques do presidente Bolsonaro sobre a credibilidade das urnas ficaram no passado. Ricardo, vamos lá. Os ataques do presidente ao sistema eleitoral realmente ficaram no passado? E assim como eu fiz com o Thiago, a gente vai brincar um pouquinho de futurologia e pensar em como que vai ser o ano de 2022 com as eleições e com essa urna nova também. Tá, Muriel, costumo dizer que a tecnologia sobe pelo elevador e o direito tenta acompanhá-la pela escada. Não é fácil acompanhar todas as evoluções tecnológicas, mas para que fique muito claro e a gente colocar uma pá de cal sobre essa controvérsia, eu preciso fazer um panorama aqui da análise eleitoral do que ocorreu de 2018 até então. Muita gente não sabe, mas, por exemplo, o debate do voto impresso, ou o melhor termo, é o voto híbrido, ele infelizmente não tem mais campo hoje. Por que infelizmente? Porque todo debate que envolve democracia é muito saudável. E o que o TSE faz de reanalisar as urnas, fazer audiências abertas e até trazer um novo modelo, isso é muito saudável, mostra preocupação. Por quê? Porque amanhã surge um programa tecnológico novo que derruba totalmente a segurança das urnas. Não podemos descansar quando o tema é tecnologia. Vou fazer um panorama aqui. Em 2018, um projeto de lei aprovou a Lei 13.165, que alterou a lei eleitoral instituindo o voto. Ele não é o voto impresso, ele é o voto híbrido. E para que a análise fique bastante impessoal, eu vou ler o que entendia esse artigo 59A da lei eleitoral. Falava o seguinte: no processo de votação eletrônica, a urna imprimirá o registro de cada voto, que será depositado de forma automática e sem contato manual do eleitor em local previamente lacrado. O STF, então, numa DI no final de 2018, derrubou esse artigo, o STF, dizendo que isso violaria a cláusula pétrea do voto secreto. Todo voto é sigiloso. Um homem, um voto. Ninguém tem direito de saber a minha posição no que eu votei. Então, era para ocorrer uma eleição com voto híbrido, não é o voto impresso. Era a urna eletrônica, mas a checagem impressa, e isso não ocorreu
segundo o STF. Bom, já que o tema não ocorreu a nível legislativo, agora em 2021 a gente revisitou o tema por meio de uma PEC, ou seja, uma alteração não na lei eleitoral, mas uma alteração na Constituição, que a gente chama de reação legislativa, lays in your face, efeito backlash, ou seja, não é só o Supremo que interpreta, há uma reação do Poder Legislativo para analisar ali o voto impresso. E a comissão da Câmara dos Deputados, então, arquivou por 22 votos o voto impresso. Por que isso é uma quimera hoje? É uma fantasia, já não tem mais esse campo de debate. Porque para as eleições de 2022 não há mais tempo. Se viola o princípio da anualidade eleitoral, está no artigo 16 da Constituição. Então veja, para que ingresse uma alteração na lei eleitoral, é necessário que haja uma vacácio mínima de 1 ano. Já não há mais tempo, então, para se instituir eventualmente, por uma outra medida, o voto impresso. Então, você aí que faz esse debate, tem que ter voto impresso. Já não dá mais tempo. Juridicamente é impossível. Mas eu também não custo de deixar de registrar aqui as diversas posições que fala. O voto será depositado em urna lacrada sem contato manual. O eleitor não levaria o voto consigo. Então, veja que a proposta, o artigo 59A, era muito claro que não havia como o eleitor mostrar em quem ele votou, porque o voto era sem contato, assim como ele faz na urna eletrônica. Apenas que ele checasse, né, que aquilo que saiu da urna eletrônica e foi depositado na urna de vidro lacrada era o voto dele. Então essa polêmica já põe pá de terra, uma pá de cal nisso. Mas eu trago aqui uma reflexão, Muriel. A tecnologia é um grande problema. Bom, a gente viu o que ocorreu essa semana toda no Ministério da Saúde. Não dá para acompanhá-la 24 horas. E o ministro Barroso demonstra um esforço muito saudável de tornar a urna segura. Semana passada, 15 dias atrás, parece que tiveram 5 ataques, nenhum deles conseguiram alterar o resultado, mas tiveram 5 ataques. Talvez seja o motivo até da apresentação do novo modelo de urna. Esse tipo de debate, ele tem que ocorrer até a eleição. Porque amanhã, depois de amanhã, surge aí, e isso é muito comum, um garoto no porão de uma garagem, não sei aonde, que consegue invadir um sistema. Esta é a tecnologia, não dá para subestimar. Este pessoal tem um grau de inteligência altíssimo e consegue realmente interferir em sistemas tecnológicos. Então, cabe ao TSE se munir da melhor tecnologia possível, porque o que está em jogo é a nossa democracia, o resultado da eleição. Deus queira que não, mas já pensou se ocorre aí eventualmente um episódio em 2 e 30 de outubro? Aí que o país vai para o chão. É necessário todo tipo de debate, audiência pública, estudo, perícia, para que nossa urna eletrônica seja realmente indevassável. Então apoio aí a iniciativa do TSE. Obrigada, Ricardo, pela participação. Bom dia para você. Um excelente dia a todos. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.